programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nesta edição trazemos para você Congresso Extraordinário da CUT Minas debate em Belo Horizonte conjuntura e os temas resistência e lutas. Evento também é marcado por ato contra a reforma da Previdência Social, a reforma trabalhista e a terceirização. Momento de grande emoção no Congresso Extraordinário da CUT Minas em Belo Horizonte, dias 31 de março e 1º de abril. Ao rememorar o golpe de 64 e reafirmar ditadura nunca mais, os congressistas fizeram uma homenagem aos assassinados e desaparecidos políticos. Se votar, não volta. As mulheres também estão enviando esse recado aos deputados federais. Educação em debate. Conforme decisão tirada em Conselho Geral, os trabalhadores e as trabalhadoras em educação de Minas Gerais vão participar da greve contra a reforma da Previdência no dia 24 de maio. A coordenadora geral do Sindiúti, professora Beatriz Cerqueira, explica por que é tão importante a categoria estar nas ruas e fazendo o enfrentamento neste momento agora. O momento que nós estamos vivendo no Brasil é muito grave. E se nós não conseguimos reverter o que estamos enfrentando, a tendência é piorar. A tendência é o desemprego aumentar, nosso poder de compra dos nossos salários diminuir mês a mês e nós enfrentarmos uma retirada de direitos e privatização de tudo o que é público. Nós fizemos uma histórica e vitoriosa greve nacional da educação que, junto com a articulação com outros movimentos, conseguiu impedir a aprovação até este momento da reforma da Previdência. O governo, ilegítimo, e o Congresso, na minha opinião, também legitimamente, mudaram a pauta e já aprovaram a reforma trabalhista na Câmara dos Deputados e agora está em debate no Senado. Se essas duas reformas forem aprovadas, associando ao limite dos investimentos sociais já aprovado ano passado e a terceirização irrestrita, o futuro na educação pública é um futuro de muita preocupação. Muito grave, porque nós estamos diante da possibilidade dos fins de concursos públicos, diante da possibilidade do sucateamento da política do piso salarial e política de carreira, diante da possibilidade de acabar com o nosso direito de aposentadoria e da terceirização de todas as funções na escola. Por isso, a luta agora precisa ser vista como a luta da nossa vida, da nossa sobrevivência, do nosso futuro. Na próxima semana, 24 de maio, está sendo convocado pelas centrais sindicais um Ocupa Brasília. Nós temos que deixar as outras tarefas de lado. Precisamos fazer com que esse dia em Brasília seja um dia de uma multidão de trabalhadores e trabalhadoras para dar o recado ao Congresso Nacional e ao governo de que nós não aceitamos essa pauta de retirada de direitos. Antecedendo o dia 24, precisamos continuar a fazer o que já estamos fazendo, cobrando de deputados federais que votem contra as reformas e denunciando aos eleitores dos deputados aqueles que já votaram a favor da reforma trabalhista. Reforma trabalhista não é um problema do setor privado. A reforma trabalhista é um problema de toda a classe trabalhadora, setor público, privado, trabalhadores do campo e da cidade. Então, faço aqui o convite, o apelo para que nós nos juntemos aos milhares de outros trabalhadores e façamos desse dia 24 mais uma importante jornada de resistência contra a retirada dos nossos direitos. Das lutas que estamos fazendo depende o nosso futuro. Se a escola continuará pública, se o orçamento continuará público, se nós continuaremos como trabalhadores e trabalhadores que somos, com direito a uma aposentadoria e com direitos garantidos na legislação. Porque se o negociado prevalecer sobre o legislado, que é a proposta da reforma trabalhista hoje no Senado, todos nós perderemos, do campo e da cidade, setor público e também do setor privado. Então, vamos ocupar Brasília, vamos fazer desse dia 24 a nossa resposta, mais uma vez, a tudo que nós estamos enfrentando. Calendário de lutas.
26 de maio. Em conjunto com outras organizações, haverá um Dia Estadual de Luta em Defesa da Educação Pública, Crítica e Inclusiva contra a Lei da Mordaça na Educação. 24 a 28 de maio. Fórum Mineiro de EJA, Educação de Jovens e Adultos. 2 e 3 de junho, Encontro dos servidores e servidoras das Superintendências Regionais de Ensino e órgão central da Secretaria de Estado da Educação. 30 de junho e 1º de julho, Encontro dos auxiliares e das auxiliares de serviços da educação básica. A realização destas atividades está condicionada ao calendário de lutas contra as reformas, podendo sofrer alterações de acordo com as agendas nacionais de luta definidas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e pela Central Única dos Trabalhadores, CUT. Momento CUT Minas. Momento de grande emoção no Congresso Extraordinário da CUT Minas, em Belo Horizonte, dias 31 de março e 1º de abril. Ao rememorar o golpe de 64 e reafirmar ditadura nunca mais, os congressistas fizeram uma homenagem aos assassinados e desaparecidos políticos. Durante o Congresso Extraordinário da CUT Minas, realizado nos dias 31 de março e 1º de abril, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um momento especial para homenagear os mineiros e as mineiras mortos e desaparecidos políticos, gente que perdeu a vida quando fazia a luta por um país mais justo. Muitos foram aqueles que morreram na luta pelas liberdades democráticas. Mineiros assassinados e desaparecidos políticos. E a cada um deles eu gostaria de convidar o plenário para que nós pudéssemos dizer presente, que é o presente da luta, é o reconhecimento da luta de cada um e de cada uma. Esta é a nossa homenagem a todos os nossos mortos, mortas, ou desaparecidos ou desaparecidas que foram vítimas por lutarem por um mundo mais justo, por um mundo mais igualitário e por lutar contra a opressão e contra tudo aquilo que nós sabemos o que representa, porque eu já não tenho palavras para continuar dizendo por tudo que esses companheiros representam para todos nós. Aos nossos mortos e às nossas mortas e desaparecidos, nenhum minuto de silêncio, mas toda a nossa vida de lutas. Convido o plenário dos congressistas da CUT Minas Gerais para que nós não fiquemos em silêncio, mas dediquemos com palmas a nossa reverência a estes lutadores e lutadoras que pagaram com suas vidas por defender aquilo que hoje nós temos que novamente defender. Que seus nomes permaneçam em nossa memória, que suas lutas permaneçam em nossos corações e que a capacidade da entrega da vida, o risco de perder a sua vida, que nós não nos esqueçamos e que nós não nos acovardamos diante das lutas necessárias que precisam ser feitas. Essa é a nossa homenagem aos nossos mineiros e às nossas mineiras, que permanecem nos nossos corações e na nossa memória. Quem cuida da memória dos oprimidos são os oprimidos. Os opressores sempre tentam apagar a nossa memória. É por isso que no golpe de 2016, eles falam em impeachment, e nós falamos que foi golpe. Em 64, eles falaram que era revolução, e nós denunciamos até hoje que foi um golpe. A nossa singela homenagem, e amanhã levaremos todas essas imagens para a porta do DOPS, onde nós faremos o nosso ato pela justiça, memória e verdade em Minas Gerais. A mesa de debates que pautou o tema O Brasil sobre o estado de exceção e a criminalização das lutas populares contou com as presenças de Jandira Uerrara, secretária de Políticas Sociais da CUT Nacional, e Patrick Mariano, advogado da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, RENAP. Jandira destacou a unidade,
para enfrentar o golpe e o estado de exceção. Lembrou dos tempos da ditadura militar, em que as maiores atrocidades aconteciam e ninguém era punido. Os mesmos tempos, segundo ela, que estamos vivendo agora, sendo preciso coragem e união para enfrentá-los. Porque é assim, juntos, que nós vamos conseguir derrotar o golpe, derrotar aqueles que querem colocar o povo brasileiro sobre o jugo da precarização, sobre o jugo da escravidão, porque é disso que se trata, sobre o jugo de um estado de exceção criminoso e violento. Essa homenagem que foi feita agora, ela é muito importante. E que não seja, e não é só apenas nessa data, 31 de março, 1º de abril, o nosso país tem um acerto de contas a fazer com todos aqueles que lutaram e foram mortos, desaparecidos, perseguidos durante o regime militar. E, infelizmente, diferente de outros países da América do Sul, que sofreram ditaduras também sangrentas, aqui no Brasil nós estamos com a Comissão Nacional da Verdade, com as suas conclusões engavetadas. E ninguém foi punido até hoje pelos crimes que cometeu contra o povo brasileiro no período da ditadura. Eu fiquei especialmente emocionada quando eu vi as homenagens individuais aqui, porque da cidade onde eu venho, que é Diadema, lá no ABC Paulista, 2 irmãos, Daniel José de Carvalho e Devanir José de Carvalho, que foram aqui homenageados, mineiros, tombaram quando militavam lá na região do ABC. E na nossa cidade, nós temos uma escola que se chama Devanir José de Carvalho, que reúne professores que sempre estão na luta e que sempre estão relembrando a memória desses companheiros. Então, vejam, esses mineiros, né, esses valorosos combatentes mineiros, lutaram pelo Brasil e estiveram em vários lugares, levando a sua militância, a sua capacidade de luta, a sua coragem, a sua entrega às causas do povo brasileiro. Jandira também foi incisiva ao dizer que o capitalismo não tem nenhum compromisso com a democracia, com a vida e com a integridade das pessoas. Tentam nos incutir, desde sempre, que democrático é o sistema capitalista, né? E que autoritário são os sistemas socialistas, as experiências socialistas que nós tivemos e ainda temos algumas no mundo. É isso que a gente ouve, né? Que não tem nada melhor do que a democracia, realmente. A democracia de outro tipo, a democracia dos trabalhadores, né, deve ser construída e deve se tornar um sistema superior a todos os outros. Mas o que a gente tem efetivamente, tá certo? O capitalismo é um sistema essencialmente antidemocrático, né? É um sistema excludente, de acumulação das riquezas, tá certo? E dos meios de produção na mão de poucos, enquanto os muitos trabalham para essa riqueza ser acumulada na mão de alguns. E o capitalismo desenvolveu uma forma, né, de democracia, né, que é a tal democracia liberal burguesa. Mas o que nós estamos vendo? Que até essa democracia liberal burguesa, que é extremamente restrita e limitada, não é? Nós temos democracia só porque a gente pode votar em eleições para eleger parlamentares ou executivos, né? Eles procuram restringir a democracia, tá, a essa democracia representativa, né? E mesmo essa democracia representativa, que é limitadíssima e já é feita num modelo, tá certo, para também excluir e que de forma que as maiorias não estejam lá representadas, é por isso, né, que os operários não estão lá representados, que os camponeses não estão representados, que as mulheres, os negros, os indígenas, porque já tem todo um sistema político para excluir, mas ainda assim, ao longo da história, foi se impondo restrições muito severas, né?
Primeira restrição, a restrição ao voto, né? Os analfabetos não... A primeira vez que os analfabetos, os iletrados, votaram no nosso país foi em 1985. Em 1985, a primeira vez que foi a primeira eleição direta para as capitais que teve após o fim do regime militar, né? As mulheres só foram ter o direito de voto em 1933, tá certo? Os imigrantes, até hoje é proibido o direito de voto no país. E é uma luta dos nossos companheiros e companheiras imigrantes para que tenham o direito de voto, o direito pleno de cidadania no nosso país. Essas restrições, elas também, quer dizer, estão profundamente vinculadas a uma questão que, no sistema capitalista, sobrepõe-se a tudo. Sobrepõe-se à própria vida, que é a primazia absoluta do direito à propriedade privada. Então, todo esse sistema democrático, ele também está modulado para que a propriedade privada jamais seja questionada dentro dos limites desse sistema. Então, acho que uma lição importante que nós temos que ter nesse processo é que nós não podemos ter ilusão com esses mecanismos da democracia burguesa. Porque o que eles mais temem, e uma outra questão importante, quer dizer, é como eles reprimem tudo aquilo que sai do quadradinho institucional. O movimento sindical e os movimentos populares, tá certo? Eles estão fora desse sistema institucional. E é por isso que ele é ameaçador. É por isso que eles querem nos criminalizar. É por isso que eles querem nos desorganizar. Por quê? Porque é através da organização dos trabalhadores nas organizações que eles mesmos criaram e que eles mesmos constroem, é que sai a resistência à luta. Porque nós só conseguiremos, inclusive, que aqueles nossos companheiros que estão nos parlamentos, tá certo? No Congresso, que eles consigam repercutir alguma luta lá dentro, é só se tiver luta lá fora. É só se tiver rua lotada, é só se tiver greve geral, é só se tiver muita mobilização. Então, nós não temos que ter nenhuma ilusão com esse sistema político burguês. Nós temos que lutar para ter uma reforma política que ainda será burguesa, mas que nos favoreça de modo que a gente tem que estar melhor representado. Mas essa representação jamais vai substituir a luta direta. Jamais vai substituir as organizações dos trabalhadores. Patrick Mariano, advogado da RENAP, falou sobre os abusos cometidos por aqueles que falam em nome da lei, mas que acabam por aprofundar ainda mais as crises econômica e social. A mesma mão que afaga a carteira do trabalhador com essas leis, com essa desregulação da mínima proteção que o trabalhador tem hoje, ou seja, a mesma mão que afaga a carteira do trabalhador é a mesma que muitas vezes empunha o cacetete quando ele ousa lutar. Então, essa relação entre a repressão e o desmonte de uma proteção mínima social, ela está no cerne de todo o regime que se curvou ao neoliberalismo. Então, você não tem como você retirar direitos individuais ou coletivos se você não tiver uma repressão e um aparato forte de repressão ao seu lado. Porque ninguém vai aceitar que sua vida piore ou que se retire direitos que você conquistou. Embora isso não seja imediato, porque a conscientização da classe, ela demora, não é? Então, esse movimento de, ao mesmo tempo, com uma mão você tira a carteira, com outra mão você dá o cacetete. Então, eu acho que isso é um primeiro alerta que a gente tem que a gente vem observando, na verdade. Mas a gente tem vivido uma sociedade quase que fasticizada, né, na verdade. Então,
quando a gente vê nas ruas essa coisa dos justiçamentos, não é? Então, por exemplo, o ano passado teve uma criança de 12 anos no aterro do Flamengo que tentou furtar um celular. Ela foi pega por um grupo de classe média, não sei, de justiceiros de lá. Ela foi espancada e ela foi amarrada a um poste em pleno aterro do Flamengo. Então, se isso não é sinal de uma sociedade que está perdendo um pouco a capacidade de se indignar ou de ser solidário com o outro, eu não sei o que é. Atualidade. O programa Outras Palavras traz uma entrevista com uma professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre a reforma da Previdência. Acompanhe. A professora Denise Gentil, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esteve recentemente em Belo Horizonte, depois de passar pela Faculdade de Direito da UFMG, onde fez palestra. Ela conversou com jornalistas a convite da Frente Popular Mineira em defesa da reforma da Previdência e do coletivo de resistências. Professora, o que essa proposta do governo Temer de reformar a Previdência traz de impacto na vida dos trabalhadores? É uma política de empobrecimento, é uma política de exclusão social, é uma política de injustiça, mas que atinge principalmente os jovens. Os jovens têm que ir para a rua, porque eu que estou falando isso, eu não vou ser atingida pela reforma. Eu sou uma pesquisadora que está estudando o impacto sobre a juventude. E o impacto sobre a juventude é absolutamente dramático. As pessoas têm que compreender que não há futuro com essa reforma da Previdência. Pois é, professora, e aqui em Minas muitas resistências, a gente sabe que tem coletivos populares fazendo a resistência a essas propostas, tem os sindicatos, tem a CUT, tem a Sindiúte, enfim, uma série de entidades fazendo essa luta. Mas essa também tem que ser uma luta de todos, não pode ser somente de sindicato ou entidades classistas, precisa do povo nas ruas. É preciso do povo nas ruas porque o maior problema desse país, nós temos muitos problemas, mas o maior problema atual é a depressão. É o desemprego, não é? E essa lei de terceirização não vai aumentar o nível de emprego. E o emprego que ela criar não pode ser chamado de emprego, vai ser chamado de trabalho. Uma coisa é ter trabalho, outra coisa é ter um emprego, né? Então essa lei pode criar trabalho, mas não vai criar emprego, porque os trabalhadores vão trabalhar como escravos. O patamar de acidentes de trabalho é enorme, os salários são 40% mais baixos do que o trabalho de um trabalhador no mercado formal, né? Não há direito a férias, não há direito a 13º, não há direito à licença maternidade. Quer dizer, o que é que terão esses jovens? Isso não é emprego, isso é trabalho escravo. Nós estamos retrocedendo ao à Idade Média, né? O governo Temer é isso, é a cara do governo Temer. É a cara do retrocesso. É a cara do retrocesso, mas retrocesso é pouco. Nós estamos vivendo uma situação de completa ditadura econômica, certo? Ditadura social, porque o que está se impondo ao povo está sendo imposto por um governo ilegítimo. Essa pauta política nunca foi aprovada pela população. E é um governo que está se aproveitando de ter 80% de base política na Câmara e no Congresso Nacional em geral para aprovar leis que jamais passariam pelo escrutínio popular. No ponto de vista da economia, dos números, a Previdência é deficitária, como o governo quer insistir em dizer? A Previdência não é, nunca foi e nunca será deficitária. Os nossos estudos demonstram isso. A gente faz um estudo sério, um estudo econométrico, a gente mergulha no modelo atuarial do governo e a gente é capaz de provar que, se vocês quiserem fazer uma reforma da Previdência, façam, mas não usem como argumento que a Previdência é deficitária. Arrumem outro argumento, digam que vocês querem prejudicar a sociedade, abrir mercado para os bancos de previdência privada complementar. Arrumem um argumento mais sério, porque este não é, de fato, um argumento aceitável. Escola sem partido é o fim. Chega de mordaça.
Profissionais da educação dizem não ao projeto Escola Sem Partido e garantem que escola sem diversidade e sem liberdade de ensinar e educar não passará. Na verdade, a Escola Sem Partido ele não tem atingido somente professoras e professores, mas atinge a toda a comunidade escolar. É um projeto político, apesar de travarem o debate dizendo serem apolíticos, né? E que visa cercear direitos de grupos minoritários e de grupos vulneráveis dentro das nossas escolas. Então, quando se pensa não debater e discutir gênero e diversidade nas escolas, como um dos exemplos, ou todas as pautas que estão vinculadas aos direitos humanos, isso é um grande retrocesso. Nós não podemos recuar, não podemos deixar que um projeto tão retrógrado ganhe espaço na nossa sociedade, muito menos dentro das nossas escolas. Saiba o que pensam os profissionais da educação sobre esse projeto. Essa é uma pauta que sempre esteve em disputa, mas que sempre é uma pauta que não foi priorizada em razão das diversas demandas, principalmente as corporativas. Mas nesse momento em que a lei da mordaça tenta ser imposta aos trabalhadores em educação, é fundamental que os trabalhadores se organizem em coletivos para que eles possam pensar como trabalhar essa pauta, como tratar da questão da LGBTfobia, que atinge não só os educandos, como também os educadores. Escola Sem Partido é a mordaça aos professores. Não podemos discutir nenhum tema além do que seja matéria. Então, é uma forma de privar todos nós de discutir todas essas temáticas dentro da escola. Uma escola sem partido, jamais iremos discutir temas como LGBT dentro das escolas, jamais iremos discutir a questão do racismo, jamais iremos discutir a questão da homofobia que tanto assombra diversas pessoas no interior das escolas, no chão da escola. É preciso, sim, discutir, não a escola sem partido. Escola sem partido para você, o que significa isso? A escola sem partido não existe. A escola tem partido. E a escola é o partido da democracia, da inclusão, da discussão política. Não se pode conceber uma escola que não esteja preparada em seu espaço de maneira democrática, onde a gente acolhe toda a discussão, rediscute, discute, rediscute, porque é um erro pensar que os educadores eles têm condições de imprimir a sua marca nos seus alunos. Quem dera que fosse assim. Não, os alunos eles discutem e rediscutem. E, obviamente, vão colher e vão assegurar na sua formação e pensar aquilo que desejarem. Ao longo dos anos de formação, o aluno, então, precisa ter contato com a diversidade de ideias, a diversidade de opinião, a diversidade de discussão, enfim, precisa encontrar-se com este universo para formar a sua própria concepção ideológica, política. Então, discutir escola como está sendo proposto, uma escola sem partido, é algo que realmente não tem significado. A gente precisa discutir um judiciário sem partido, a gente precisa discutir um executivo sem partido, a gente precisa discutir uma assembleia legislativa sem partido. Agora a escola não, a escola ela é fundada e criada exatamente para ali se encontrar todas as diversidades políticas e ideológicas, ali se fazer os debates necessários e dali as pessoas saírem com as suas concepções e com aquilo que elas conseguirem formar e entender. Essa diversidade é que é a beleza da escola plural, a escola democrática, a escola que nós propomos e que ainda não alcançamos em virtude do engessamento do currículo, em virtude do engessamento das políticas públicas, mas que o pouco que está construído possamos não destruir com essa ideologia fascista, essa ideologia negativa de construção de uma escola sem partido. Até sábado, obrigada mais uma vez pela sua audiência.